E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galerinha, esse vídeo ele tem um gostinho especial porque ele está sendo feito em parceria com a rede Cineflix, que é uma rede de cinemas que acabou de abrir a sua segunda unidade no Nordeste, mais especificamente aqui em Salvador, lá no Shopping Bela Vista. E se você ainda tá querendo saber mais sobre essa rede e você que mora em Salvador ainda não foi conhecer, lá no Instagram do Maratonistas eu deixei um vídeo que eu fiz uma tour para poder mostrar a lindeza que tá essa inauguração e deixar vocês já com água na boca. Então, se você ainda não foi lá conferir, já pega alguém, chama aquele seu parceiro ou aquela parceira para poder ir assistir um filme, porque o cinema é de muita, mas muita qualidade. E agora que a gente já deu os devidos créditos, coloca a sua boina, pega a sua lupa, porque a gente vai mergulhar numa atmosfera de uma investigação extremamente sinistra. Tudo isso com o longa A Noite das Bruxas. Galera, a gente tem de volta às telonas do cinema o detetive Hercule Poirot, que ficou muito conhecido por suas investigações no filme Assassinato no Expresso do Oriente, lá de 2017, e também Morte no Nilo, que foi lançado lá em 2022. Bem, se você já assistiu algum desses filmes em que Hercule Poirot apareceu, você com certeza já tem noção da narrativa e do ritmo em que a história é contada. E aqui em A Noite das Bruxas, esses fatores eles não serão diferentes. A Noite das Bruxas chamou a atenção do público por ser capaz de produzir um trailer super bem elaborado, assim como muito, mas muito intrigante. Esse chamariz do filme ele deu a entender de que se tratava de uma obra de terror e suspense extremamente macabra. Mas todo mundo é pego de surpresa quando descobre que, na verdade, essa história nada mais é do que uma investigação que tem uma pitada aí de sobrenatural e de mistério. Bem, eu achei essa adaptação extremamente oportuna, galera. Afinal de contas, a gente acabou vendo dois filmes onde a atmosfera de investigação era exatamente a mesma. A única coisa que mudava eram os países em que essa investigação se passava. Claro que a estética veneziana ela tem muito a agregar à história, porque ao mesmo tempo ela passa um ar de glamour, mas também aquela pegada meio retrô que casou muito com a ideia de um filme que vai trazer mistério e vai trazer essa atmosfera sobrenatural. Ah, e pros medrosos de plantão, podem ficar tranquilos, porque esse filme ele passa extremamente longe do terror. Claro que a gente vai ter elementos fantasmagóricos, mas esses elementos eles estão presentes para poder justificar arcos e momentos da narrativa. Então essa coisa fantasmagórica ela tem um sentido de ser que é explicada ao longo do filme. E uma coisa que a gente sabe é o seguinte: se Hercule Poirot tá no caso, duas coisas vão acontecer. A primeira, o caso ele vai ser resolvido, e a segunda é que ninguém está isento da lista de suspeitos, incluindo pessoas que são próximas ao próprio detetive. E aí é durante a investigação de uma morte que tem todos os indícios de ser um assassinato que Hercule Poirot se depara com elementos muito macabros, fazendo com que ele comece a duvidar desse lado 100% cético, fazendo com que ele comece a cogitar a possibilidade da existência de um deus. Entretanto, galera, eu confesso que por mais que eu saiba que a proposta do filme seja essa de vender a ideia de ceticismo contra misticismo, eu acho que o roteiro ele não conseguiu fazer isso muito bem. E claro que a narrativa tenta puxar a gente pra dentro desse debate de religião e ciência, de ceticismo e misticismo, ela tenta fazer isso. Só que a gente sabe que numa história de detetive, numa história de investigação, esses elementos sobrenaturais nada mais são do que uma cortina de fumaça. E nesse filme eu devo dizer que é uma cortina de fumaça um tanto capenga. Veja bem, os filmes atuais de terror e suspense, eles têm brincado muito com a questão do aspecto psíquico, ou melhor, das doenças mentais. E eu acho esse tipo de elemento interessantíssimo, porque isso dá uma munição para o roteiro dele poder brincar com realidade e fantasia, fazendo com que a gente fique sempre se perguntando o tempo inteiro se aquilo que a gente está vendo de fato está acontecendo, ou é tudo piração da cabeça de quem está contando a história. Então você colocar o público em todo momento em dúvida é algo muito interessante, claro que se for bem trabalhado. Mas essa que é a questão. Pouquíssimos filmes desse gênero de terror, suspense, mistério conseguem trabalhar esses elementos de uma forma satisfatória, de forma que realmente prenda o público e que no final dê pra gente um tipo de feedback que seja positivo. A princípio, A Noite das Bruxas consegue trabalhar bem esses elementos. Você fica curioso para poder saber o que é que vai acontecer na história, principalmente se você assistiu ao trailer, então você quer saber como é que isso vai se desenrolar. Mas conforme a carruagem vai andando, conforme a história vai sendo contada, esses elementos começam a se tornar frágeis e acabam desmoronando sobre si mesmos. E aí, parte disso se deve ao fato de que o roteiro ele flerta com essa coisa de trabalhar sobre aspectos de saúde mental, mas simplesmente ele joga toda essa premissa fora quando não lhe é mais conveniente. Como se essas inconsistências já não fossem um baita de um problema, esse longa sofre com uma outra questão. Nos filmes anteriores, a gente de fato tinha noção de que todos os personagens ali tinham motivos palpáveis para poder cometer aquele determinado crime. Então
então todo mundo de fato era suspeito. Nesse novo filme, a coisa não foi bem assim. Isso porque a forma como os interrogatórios foram elaborados, assim como as justificativas de cada personagem, só fez com que ficasse cada vez mais claro quem de fato tinha cometido o crime. É claro que o roteiro ele vai jogar algumas pistas falsas para tentar confundir a cabeça dos espectadores. A questão é que ele faz isso com pouca ou nenhuma eficiência. Pra vocês terem uma ideia, galera, tem momentos que é gritante de que aquilo que está sendo mostrado é uma isca falsa e que só vai pegar o trouxa que não prestou atenção direito no filme. Assim como tem momentos que é gritante de que aquela cena ali é extremamente suspeita e que vai servir como um elemento em uma teia não tão elaborada de reviravolta. Pra mim, a melhor descoberta desse filme não se trata sobre quem foi o assassino, mas sim de uma teia de relações que acabou sendo revelada cedo demais. Talvez se o roteiro ele tivesse colocado essa descoberta um pouquinho mais pro final do filme, isso teria agregado ainda mais ao momento da grande revelação feita por Poirot. Com um elenco de peso que conta com Kenneth Branagh, Michelle Yeoh e Jamie Dornan, o filme ele consegue, mesmo que com ritmo lento, em alguns momentos até monótono, ele consegue deixar o espectador minimamente interessado, pelo menos quando esses atores estão em cena. Branagh ele continua a entregar um detetive que carrega cicatrizes de uma guerra e que acaba preferindo se refugiar na própria solidão. Entretanto, por mais que ele continue a trazer elementos novos para esse personagem, para esse detetive, eu achei que dentre os 3 mistérios em que Poirot está presente, esse se torna de longe o mais fraco de todos. Entretanto, se tem algo que é digno de crítica positiva e que merece todos os aplausos é a fotografia desse filme. Porque ela foi capaz de vender a ideia de mistério e terror mesmo quando o roteiro falhou miseravelmente nesse aspecto. Então por isso vocês conseguem ver como a fotografia e a ambientação desse filme foram importantes. Talvez se a fotografia não fosse tão boa quanto é, esse filme ele teria um caimento ainda maior. Sendo uma proposta interessante para o gênero de investigação, A Noite das Bruxas acabou sendo uma ideia melhor no trailer do que no filme em si. Eu não posso negar para vocês de que existem alguns pontos de relevância nesse filme. Existem algumas coisas que são interessantes, como a fotografia que eu falei, como as atuações, mas o ritmo, galera, é demasiadamente lento. O filme é muito lento, então em muitos momentos ou ele é monótono ou ele tá flertando com a monotonia. E aí você fica esperando que o filme pegue no tombo, que ele pegue no tombo. E aí quando as coisas parecem que vão pegar no tombo, ele acaba se desvirtuando. Ao invés dele aproveitar aquele momento ali de que o filme tá pegando fogo, ele vem com um balde de água e simplesmente apaga essa fogueira e aí depois quer acender de novo e aí você já fica meio sem vontade de continuar assistindo porque o filme perdeu algumas oportunidades de ser um filme bom. Por isso eu, Iago, dou 2.25 almofadinhas pro filme, porque ele acabou caindo na armadilha de se vender muito bem no trailer e não conseguir entregar aquilo que o trailer mostrou. Eu acho que assim, o filme ele tinha muito potencial, tinha muito material que poderia ser aproveitado, mas ele preferiu apostar nas atuações, no elenco de peso e na sua fotografia. E a gente sabe que é o seguinte, esses elementos eles são extremamente importantes para uma história, mas eles só vão levar a história até um determinado ponto. Depois daquele ponto ali, se o conteúdo, se a narração, se a escrita não for bem feita, o filme ele não avança, então ele estagna, e foi exatamente isso que aconteceu. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você não curtiu, curte agora, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, e se você ainda não foi na Cineflix, vai lá no Shopping Bela Vista, porque tem muito filme bacana passando. Então é isso, valeu!